A paz do Senhor a todos, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Mais uma vez aqui estou para fazer este vídeo, assim falando a Palavra de Deus, porque todos os dias eu me proponho a falar da Palavra de Deus, assim que Deus me der força. Você é meu convidado, você pode se inscrever no canal, você é bem-vindo em nome do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Eu sou o vosso irmão em Cristo, irmão Rubens, aqui de Mogi das Cruzes, Potujuru, Vila São Paulo. E todos os dias aqui estou fazendo um vídeo para falar da Palavra de Deus. Você é bem-vindo, pode se inscrever no canal, é somente apertar o sininho. Você também pode compartilhar, pode também ali fazer comentários. E não se esqueça, quando você estiver vendo, depois você dá um joinha ali, dá um like, que é muito importante para que outras pessoas possam assim ver a palavra de Deus, ouvir assim como você está ouvindo. Neste momento eu quero falar a palavra de Deus aqui, ler aqui em São Marcos, capítulo 1, versículo 9 em diante, que diz a tentação, o batismo e a tentação de Jesus. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em que me comprazo. Logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos os serviam. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está próximo e o tempo está cumprido, e dizendo: o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto do mar da Galiléia, viu João e André, seu irmão, e lançaram a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse-lhe: Vinde após mim, e farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, os seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco consertando as redes. E logo chamou, e ele, os deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Então nós vemos aqui a palavra de Deus que diz que aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, então Jesus tinha ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. Então ali nós vemos que Jesus, ele foi para Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. Então o Senhor Jesus foi ali, quando ele saiu ali, tinha ido a Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. E logo que ele saiu então da água, diz aqui, da água, viu os céus abertos. Logo que Jesus saiu ali da água, então João viu os céus abertos e o Espírito que
como pomba descia sobre ele. Então o céu se abriu e o Espírito ali, o Espírito Santo ali, o Espírito descia como uma forma de pomba sobre ele, diz aqui, e abriu e ouviu-se uma voz do céu. E quando ali ele viu, João ali viu aquela visão ali, teve essa visão e logo saiu da água, viu o céu aberto. Então quando Jesus saiu da água, então João viu o céu aberto e o Espírito que como pomba descia sobre ele. Então João Batista ali pôde contemplar e ouviu-se uma voz. Então João Batista ouviu ali uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Então aquela voz veio ali do céu dizendo: Deus, tu és o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Então nós vemos aqui que ali naquele momento, então o Espírito ali desceu como pomba e ouviu-se esta voz. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Então logo que Jesus saiu da água, foi batizado, então, e ali ouviu aquela voz. Então diz aqui que logo ele foi pelo Espírito impelido para o deserto. Então ele foi impelido ali para o deserto, foi levado ali para ser tentado, e ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás. Então Jesus, você vê como é que foi, não é fácil. Pensou ficar 40 dias sendo tentado ali, quando o diabo ali, ele queria tentar o Senhor Jesus, queria que Jesus fizesse a sua vontade, para que ele ali, o Senhor Jesus, não cumprisse aquilo, a missão que ele veio para fazer, e vivia entre as feras. Então ele vivia, além disso, o Senhor Jesus ainda vivia entre as feras, e os anjos serviam. Então quando Jesus estava sofrendo, quando Jesus estava padecendo, os anjos estavam ali e serviam ao Senhor Jesus, vendo ali o sofrimento, vendo tudo o que Jesus estava passando, meu irmão, por mim e por você, diz aqui. E ali esteve no deserto 40 dias padecendo ali, então sendo tentado pelo diabo ali, sendo provado, mas ele venceu, porque quando o diabo falava uma coisa para ele que estava escrito na Escritura, mas logo também ele dizia: mas também está escrito assim, assim, assim. Então o Senhor Jesus também, ele debatia o diabo com a palavra ali que saía ali, a qual ele também conhecia, porque ele era aquele que era o Criador. Então nós sabemos que ele sabia de tudo, então por isso ele ali falava e combatia com a palavra. E depois que João foi entregue na prisão, então depois de que Jesus ali então foi batizado, o Senhor Jesus diz que João foi entregue à prisão e veio Jesus para a Galiléia. Então João Batista, ele foi entregue ali na prisão, depois que aconteceu dele batizar o Senhor Jesus e ver ali o Espírito descer sobre o Senhor Jesus como pomba, e ouvir aquela voz. Diz aqui que ele foi entregue à prisão para a Galiléia, e veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. Então Jesus veio ali pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. E Jesus dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, e dizia: arrependei-vos, arrepende meu povo, arrepende. Então Jesus mandava que aqueles povos se arrependessem, dizia: arrependei-vos e crede no evangelho, no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André. Então Jesus, andando sobre o mar da Galiléia, viu Simão, André, seu irmão, e lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Então aqueles ali eram pescadores ali que estavam pescando peixe, e viu ali lançando a rede sobre o mar. E Jesus foi ali, quando ele começou ali
pegar ali, recolher os primeiros discípulos para andar com ele, a qual Jesus foi convidando ali escolhendo os primeiros discípulos, e diz que o primeiro é Simão e André, seu irmão, e lançava a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então Jesus disse para ele: vinde após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homem. Então nós sabemos que ele diz que dali em diante eles não iam pescar mais peixe, mas ia pescar homens, ia pescar almas para o reino de Deus, a qual nós vemos quanto a palavra diz, quando Pedro ali, através da mensagem dele, 5.000 almas ali se converteu. Então nós vemos que ali eles já ficaram pescadores de homem, porque ganhava almas para o reino de Deus quando pregava a sua palavra, e deixando logo as suas redes o seguir. Então eles foram lá quando Jesus convidou, quando Jesus lançou o convite para eles, diz aqui que eles lançaram logo a sua rede e o seguiram, porque eles sabiam o que tinha para frente, o que eles precisavam fazer. Então diz aqui que eles lançaram a sua rede e largou ali e seguiram ao Senhor Jesus, e passando dali um pouco mais adiante. Então Jesus passou dali um pouco mais adiante e viu Tiago, filho de Zebedeu. Então Jesus viu ali também Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco consertando a rede. Agora esses já estavam consertando as redes ali, porque eles iam novamente pescar. Então a rede, quem sabe ali, por certo, estava furado, estava necessitando de um remendo ali, então eles estavam consertando a sua rede. Mas Jesus chega a Tiago ali, filho de Zebedeu, e a João, seu irmão, que estava no barco consertando as redes, e logo os chamou, e eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Então ele deixou ali, nos diz, deixou seu pai ali no barco com os jornaleiros, com aqueles que estavam ali também ajudando, que fazia aquele serviço. Então nós vemos que ele deixou seu pai com aquelas pessoas que é o jornaleiro, aqueles que trabalhavam ali junto. Então deixou ali e seguiu ao Senhor Jesus. E meu irmão, minha irmã, você também está seguindo ao Senhor Jesus, porque Jesus disse: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E disse Jesus também: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Nesta tarde, ou nesta manhã, ou neste dia, não sei que hora que vai chegar essa mensagem diante de você, mas o Senhor está te convidando para que você possa também pregar este evangelho, falar do seu amor, falar das suas maravilhas, porque isto é que o Senhor Jesus quer, que ele disse: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Então nosso dever é pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, qualquer momento é necessário que nós pregamos a palavra de Deus, é necessário que nós falamos do amor de Jesus Cristo, porque nós vemos ali quanto Jesus estava naquele dia sofrendo ali, estava padecendo ali, quando foi tentado pelo diabo, que o diabo queria que ele fizesse a sua vontade, o diabo queria que ele ali, conforme uma certa hora, ele disse: olha, tudo isso te darei se prostrar me adorar. Ele queria até que Jesus adorasse a ele, mas Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então Jesus, ele vencia com a palavra de Deus. Que nesta manhã, ou nesta tarde, ou neste dia, quando você estiver vendo este vídeo, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Neste momento eu vou orar em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Criador do céu, da terra, do mar e de todas as coisas, neste momento, ó Pai querido, foi pregado a Tua palavra, quando nos fala ali sobre o Senhor Jesus, que veio ali para ser batizado por João, e quando ele estava sendo batizado, diz que ali, Pai, abaixou, Pai, ali aquele
abaixou ali como uma córpora, como uma pomba, Pai, ali abaixou sobre o Senhor Jesus, Pai, incorporou como uma pomba, Pai, ali o Espírito incorporou como uma pomba e desceu ali sobre Jesus, e veio aquela voz que dizia do céu: este é meu Filho amado em que me comprazo, Pai. Então nós vemos que João Batista ali teve esse privilégio de ouvir, de ver ali o Espírito descendo ali como pomba sobre João Batista, quando ele ia sendo batizado, Pai. Por isso, nesta tarde ou nesta manhã, Pai, quando estou fazendo esse vídeo nesta tarde, Pai, estenda a tua santa e poderosas mãos sobre aqueles que vão ver, ó Pai, a tua palavra, sobre aqueles que vão ouvir, Pai. Derrama da tua bênção, do teu poder, da tua graça e da tua misericórdia. Aquele que está enfermo, cura, liberta, Pai. Salva as almas para a glória do teu santo e adorado nome. Tira, Pai, aquele que está, ó Pai, aprisionado pelas obras malignas, por coisas que está atrapalhando, trazendo, tirando a paz, Pai, tirando o sossego, ó Pai, em nome de Jesus eu repreendo todo mal, opera a maravilha, abençoa todos os irmãos da face desta terra, aqueles que estão se arrependendo também estão voltando para te servir, ó Pai, seja com cada um e ajuda, Pai, em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço e agradeço, para a tua glória, hoje e para sempre, amém, Jesus, amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja, meu irmão, minha irmã. Que você possa meditar nestas palavras, quando ali nos diz a palavra de Deus que o Espírito descia como pomba sobre ali Jesus, quando estava sendo batizado, e aquela voz dizia: este é o meu Filho amado em que me comprazo, em que eu tenho prazer, porque Deus tinha prazer ali de ver o seu Filho ali, quando nós vemos que ele ali obedecia ao seu Pai e ali pagou todos os nossos pecados, derramando o sangue na cruz do Calvário por nossa causa ali. Por isso, nesta manhã ou nesta tarde, neste dia, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. E até amanhã, se Deus quiser, se Ele falar que sim. Que Deus abençoe a você. Não se esqueça de dar o joinha aí, não se esqueça também de compartilhar, não se esqueça, você pode também comentar, porque eu tenho certeza que Deus tem feito algo na sua vida. Eu não sei, mas o Senhor tem feito algo na sua vida através desta palavra, porque eu não estou aqui em vão, eu estou aqui porque o Senhor tem me dado força para me falar do seu amor. Que Deus abençoe, guarde e proteja a cada um em nome de Jesus.